Olá! O texto que eu quero trabalhar com vocês hoje pode ser um pouco longo, mas tem uma mensagem muito importante sobre uma liderança eficaz. Acompanhe comigo. Primeiro Samuel, capítulo 29, versículo 6, 7. Então Aques chamou Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, você foi um aliado fiel. A meu ver, deveria acompanhar-me na batalha, pois desde o dia em que chegou até hoje, nunca encontrei nenhuma falha em você. Mas outros governantes filisteus não o aprovam. Por favor, não os desagrade. Volte em paz para sua casa. Versículo 9. Aques, porém, insistiu. Para mim, você é tão leal quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes filisteus não querem que você os acompanhe na batalha. Agora, levante-se bem cedo e vá embora com os seus homens, assim que o dia clarear. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Esta é a história em que Davi está fugindo de Saul, o seu sogro que foi possuído por um espírito maligno, e ele queria matá-lo, queria acabar com a vida de Davi. E então Davi foge, se esconde, e chega um momento que Saul desiste de perseguir Davi, então Davi vai e busca refúgio junto ao povo filisteu. E os filisteus eram inimigos de Israel, inimigos declarados. Mas Davi faz amizade com Aques, que era um líder importante, imponente, dentro do povo filisteu. E então Aques convida Davi para ser seu guarda pessoal. E Davi vive ali alguns anos, protegendo, lutando, guerreando pelo povo filisteu. Vencendo batalhas, trazendo conquistas e alegria para o seu líder, então Aques. Só que, em determinado tempo, o povo filisteu resolveu atacar Israel. E então houve mais uma batalha entre os filisteus e o povo de Israel. E Davi, preparado para sair em defesa de Aques, porque Aques então aqui era seu senhor, era o seu líder. Os líderes ao redor dizem para Aques: não, esse homem pode ter uma grande oportunidade de se reconciliar com o seu senhor, com o seu rei, Saul, e ele pode se voltar contra nós. Que melhor oportunidade senão esta? Mande ele embora. Nós não queremos que ele vá com a gente. Não queremos ele conosco. Aques reluta, negocia, e então os outros líderes dizem não. Ou seja, forma-se um conselho, e eles dizem que não queriam que Davi fosse junto. E esse é o ponto que eu quero falar. Como é importante seguir o exemplo de Aques. Aques simplesmente respeitou, considerou, apresentou as suas questões, apresentou o seu ponto de vista. Davi é fiel, Davi é leal, Davi tem sido bom para mim, nunca encontrei nenhuma falta nele. Mas o conselho, montou-se um conselho e que falou: não, nós não queremos, nós não aprovamos. E o líder que decide sozinho, ele leva o seu povo à ruína, leva o seu povo ao fracasso, leva a sua comunidade ao declínio. E não venham com essa história de que, creia nos seus profetas e prosperareis. Por favor, por favor. Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Não estamos falando sobre um direcionamento de Deus. Não estamos falando sobre a voz de Deus na vida de um líder. Estamos falando sobre decisões monocráticas. O líder que pensa que é Deus, o líder que pensa que é Senhor sobre o seu povo, esse é um líder fracassado e que vai levar o seu povo a fracassar. É importante considerar a ideia de que na multidão de conselheiros há segurança. Aques considerou. Apesar de alegar, apesar de conversar, apesar de argumentar,
Não é que ele foi vencido. Ele entendeu que o conselho estava certo. E é muito importante para um líder ouvir a voz dos seus conselheiros. É muito importante um líder ter um conselheiro. É muito importante um líder ter alguém que o lembre quem ele é. Pó. Você não é a voz profética. Você não é a voz de Deus para o povo. Você não é. Você é pó. Você é um homem que Deus, pela sua graça e misericórdia, te usa, se revela a você, mas você é apenas um homem. E como homem, está fadado ao fracasso, a falhar, a não entender direito, a não compreender a missão. Então se cerque de pessoas que te aconselhem, se cerque de pessoas que te direcionem, se cerque de pessoas que vão te dar um destino, que vão te ajudar na sua caminhada. Aques foi um exemplo de um líder de verdade, porque ouviu a voz dos seus conselheiros, ouviu a voz daqueles que estavam à sua volta. Considere, ouça e, acima de tudo, siga, obedeça. Forte abraço, beijo no seu coração, Deus te abençoe.